Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Meus queridos irmãos, vamos meditar nas Escrituras, mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, vamos começar com uma oração. Senhor, nós te prestamos as nossas homenagens nesse momento e te pedimos para falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Reconhecemos quem o Senhor é e também reconhecemos quem nós somos. Te admiramos, Senhor, e te oferecemos o nosso louvor nesse momento e em todos os demais. Amém. Meus irmãos queridos, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim o texto sagrado: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhes asseveraram: Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 31 até o 44, alguns ensinamentos que são muito importantes da parte do Senhor Jesus. O interessante é que Jesus, ele no verso 31, diz para os judeus que haviam crido nele da seguinte forma: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A fé desses judeus que aparentemente haviam crido em Jesus era uma fé falsa, uma fé fingida, porque logo na sequência nós iremos verificar que o Senhor Jesus foi ameaçado de morte por ambos, por todos esses
judeus que haviam professado a sua fé em Jesus como o Messias. E no versículo 44, Jesus diz que eles são filhos do diabo e que o diabo é o pai da mentira, ou, de uma forma que nós possamos entender melhor, o diabo é o pai do mentiroso. E aqui Jesus ele está chamando os judeus de mentirosos. E Jesus ele aborda 3 pensamentos para mostrar que os judeus são filhos do diabo. O primeiro pensamento, Jesus diz: o diabo é homicida. O segundo, vocês querem me assassinar. E o terceiro, então vocês são filhos do diabo, porque vocês querem realizar as obras do vosso pai. Então, vocês querem imitar o vosso pai legítimo. E ele não é Deus, é o diabo. E eu quero destacar aqui nessa breve meditação que iremos fazer os versos 32 e 36, onde Jesus disse da seguinte maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Esses 2 textos que Jesus acabou de pronunciar são irmãos gêmeos nas Escrituras. O que ele está anunciando no versículo 32, ele também está anunciando no versículo 36. Mas vamos lá. Eu quero extrair algumas verdades desse texto sagrado que nós acabamos de ler. E a primeira delas é a seguinte: todos os homens são escravos do pecado. Isso mesmo. Jesus está dizendo para os judeus da seguinte forma: assim como os romanos são escravos do pecado, assim como os gregos são escravos do pecado, e assim como todos os demais gentios são escravos do pecado, vocês também estão escravizados. E os judeus, eles se assustaram com essa pronúncia de Jesus, que eles precisavam conhecer a verdade para que fossem libertos, tanto que no versículo 33 eles questionam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? O interessante aqui é que os judeus afirmavam que eram livres de uma forma política, mas eram escravizados pelo governo de Roma. Os judeus afirmavam que eram livres de uma forma religiosa, mas eram escravos da letra da lei. E os judeus afirmavam que eram livres de uma forma moral, mas eram escravos do pecado. Então, eles não tinham uma verdadeira liberdade. A liberdade que eles possuíam era falsa. Por isso que o Senhor Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade, e se essa verdade vos libertar, vocês verdadeiramente sereis livres. Vocês não vão ser livres de uma forma fingida, mas de uma forma autêntica e real. Então, meus irmãos, a primeira verdade que nós podemos extrair do texto sagrado é essa: todos os homens são escravos. Os homens estão presos por causa do pecado. Então, existem algemas invisíveis e espirituais que prendem todos os seres humanos. E só Jesus pode trazer essa verdadeira libertação ao homem que está cativo por causa das suas transgressões contra Deus.